E nós vimos aqui, se você for ler do versículo 5 até o 39, você vai ver 6 tensões ou 6 movimentos de guerra, do reino do norte contra o reino do sul, e do reino do sul contra o reino do norte contra o sul. Nós temos ali uma estrutura literária completamente diferente dos versículos 1 a 4 de Daniel capítulo 11. Isso nos revela que esta mudança, ela tem mais que ver com um sentido espiritual do que tão somente literal ou histórico. Há a parte literal histórica sim, mas sobretudo é espiritual, com relação aos últimos dias. Porque o que Daniel pediu lá no capítulo 10 foi revelado a ele. Isso se refere aos últimos dias. Como entendermos então, como podemos entender essa tensão que existe entre o norte e o sul, e esses 6 movimentos do norte se colocando contra o sul, e o sul contra o norte, e o norte contra o sul 6 vezes, e a 7ª vez, quando no tempo do fim, nós entramos em Daniel capítulo 11, versículo 40, a 7ª vez, 40 a 45, nós temos um ciclo de 7 ataques do norte ao sul, 6 do versículo 5 a 40, a 39 do 40 até o 45, mais uma vez, 7 vezes, a 7ª vez está ligada ao tempo do fim. O que está em conta aqui, é o simbolismo representado pelos poderes. O poder do norte tem o mesmo caráter, o mesmo comportamento e o mesmo destino do chifre pequeno. O poder do norte e o chifre pequeno são o mesmo poder, o mesmo domínio. A igreja romana. Fechamento de tudo, que é o tempo do fim, conforme nós temos relatado em Daniel capítulo 11, versículo 40 a 45. Neste último ciclo, nesta última batalha, que aparece do versículo 40 a 45 de Daniel capítulo 11, a 7ª vez, o norte prevalece e vence o sul. Lembra qual é o significado de norte? Um poder que se colocou no lugar de Deus e quis ser como Deus, o anticristo. O que é o sul mesmo? O ser humano sem Deus, aqueles que não querem saber de Deus. A vitória final, a última palavra será de quem? De Deus. É isso que revela Daniel para nós, especialmente diante dessa última crise que nós estamos vivendo agora sobre a terra. Nesse ciclo, o norte vence o sul. E agora diz o verso 40: e no fim do tempo, agora no tempo em que nós estamos vivendo, no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, com o rei do norte. O rei do sul é o islamismo e é também o ateísmo. O rei do sul se levanta contra o rei do norte, o poder papal. Quem prevalecerá? Quem prevalecerá? Agora, com o crescimento poderoso da China, muitas pessoas estão pensando que o rei do sul é a China. Não, queridos, o rei do sul não é a China. O rei do sul é um símbolo do Egito. E a religião que prevalece no Egito é o islamismo e é o ateísmo. Porque foi o faraó egípcio que disse: quem é o Deus para pedir que eu deixe ir Israel? Quem é esse Deus? Demonstrou o mais arrogante ateísmo do mundo. Por isso, o rei do sul representa o islamismo e também o ateísmo. E agora, no tempo do fim, o rei do sul se levanta contra o rei do norte, mas o rei do norte, o poder papal, vai vencer. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele e o rei do norte o acometerá com carros. A vitória é do rei do norte. E entrará nas terras e as inundará e passará. Vitória total, sem dúvida, é o rei do norte que vai vencer. Daniel 11:40 volta a afirmar essa expressão. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele. O rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros, com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará, e passará. Estas guerras entre o reino do norte e o do sul
agora aplicadas a Satanás e a seus agentes humanos contra o povo de Deus, se estendeu pela Idade Média. E de fato, na Idade Média, esses instrumentos bélicos como carros, cavalos e navios foram usados para a perseguição contra o povo de Deus. E de acordo com Daniel e Apocalipse, essa perseguição se estenderia por 1260 anos, até que o tempo do fim chegasse. E agora o verso 41. E entrará também na terra gloriosa. Se você entender terra gloriosa como Jerusalém, tudo bem. Por quê? A profecia está mostrando que o rei do norte, o poder papal, vai dominar Israel. Israel, Estado de Israel, criado em 1948, ele será jurisdição romana. Jerusalém não ficará com palestinos e nem com israelitas. Jerusalém será jurisdição romana. Isso nós vamos ver no verso 45. O papado vai armar as tendas do seu palácio na terra, lá na Palestina, na Terra Santa, em Jerusalém. Aqui diz que entrará também na Terra Gloriosa. Vai dominar a Terra Santa, vai dominar Jerusalém. E entrará também na Terra Gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão da sua mão estes. Alguns daqueles que nós consideramos condenados, alguns deles vão escapar do poder papal e vão ser convertidos. Edom, quem são os edomitas? Os descendentes de Esaú. Muitos destes vão escapar do poder papal e vão ser salvos. Quem mais? Os moabitas, Moabe, os descendentes de Ló, não é? Os moabitas e os amonitas são descendentes de Ló. Muitos destes que foram inimigos do povo de Israel, eles vão escapar das mãos, das garras do poder papal e vão se converter. Deus vai converter o quê? As primícias dos edomitas, as primícias dos moabitas, as primícias dos amonitas vão ser salvos pelo sangue de Jesus Cristo. E o verso 42, e estenderá a sua mão às terras. O poder papal vai lançar as mãos às terras. Ele divide o mundo e distribui as terras para quem ele quer. E a terra do Egito não escapará. O Egito não escapará do poder papal. E o verso 43, e apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas desejáveis do Egito. Toda a riqueza que pertence ao islamismo estará à disposição do poder papal. E os líbios também, e os etíopes o seguirão. Domínio total do rei do norte.